One Piece, uma obra maravilhosa, escrita por um dos maiores mangakás de todos os tempos, o gênio Eiichiro Oda. E falando sério, rapaziada, para alguém estender uma obra igual One Piece por mais de 25 anos e ter a fama que ela tem hoje, o cara tem que ser muito bom mesmo, para falar bem a verdade. Além de que o tanto de personagem desenvolvido, o tanto de coisa que essa obra tem, pô, não tá escrito. Oda gênio demais. Bom, para quem não sabe um pouco da história, o que eu acho difícil, a essa altura do campeonato, alguém não saber nada de One Piece. Mas enfim, né? A obra conta a história do Luffy, que é um pirata e que quer se tornar o rei dos piratas, que é um título que só o maior de todos os piratas e também o cara que descobre o One Piece, que no caso é o nome do anime, né? Que é o Tesouro Lendário, que consegue esse título de rei dos piratas. Então daí o Luffy faz várias viagens ao mar, né? Consegue companheiros e tal. E até agora ele não virou o rei dos piratas porque essa obra não tem fim. E sério, rapaziada, eu acho às vezes que eu não vou estar vivo para ver o final de One Piece. Porque, fala sério, a obra já tá com mais de 1.100 capítulos e, tipo, malemada para ver o final de One Piece. Bom, brincadeiras à parte, One Piece é uma obra que tem muito desenvolvimento de personagem, ou seja, tem a história do Luffy, o protagonista, e tem várias outras histórias intercaladas ali que no final tudo se conecta, porque Oda é gênio, né? Oda consegue de alguma forma conectar desde o primeiro capítulo até o último agora, de algum jeito ele consegue. E eu não tô nem zoando porque Scooper Gaban, que foi revelado agora no arco de Elbaf, já tinha aparecido há muitos anos atrás, lá no mangá, lá numa capa lá que tinha aparecido há muito tempo atrás, antes de nós saber que ele existia. Ele já estava lá. Tá, agora eu parei de babar ovo do Oda, mas tem bastante coisa ainda para falar das obras. Bem, eu considero One Piece uma obra de sonhos e ambição, já que todos ali têm um sonho ou alguma ambição, né? No caso, o Luffy quer ser o rei dos piratas, Zoro quer ser o maior espadachim do mundo, Sanji quer encontrar o All Blue. Então, One Piece é uma obra de sonhos e ambição. Mas nesse vídeo eu quero falar do maior sonhador de One Piece, que tem o maior sonho e a maior ambição de todos, que eu considero no caso, né, que é o Barba Negra. E ele foi introduzido já meio que no início do arco de Skypiea, quando ele estava no bar e o Luffy apareceu lá. E meio que ali deu para entender que eles eram o oposto um do outro. E depois de todo mundo da ilha ter duvidado que realmente existia ilhas no céu, Barba Negra virou para o Luffy Zoro e disse: "O sonho das pessoas não tem fim." E isso dá para entender um pouco das coisas que ele fez antes, né? E de como que é a personalidade dele. Bem, não sabemos muito da infância do Barba Negra, né? Mas sabemos que desde mais novo ele entrou na tripulação do Barba Branca para encontrar uma fruta, a Yami Yami no Mi, que é a fruta da escuridão. Bem, depois de um tempo, ele não encontrou a fruta e parecia que esse sonho tinha sumido. Ele virou apenas um subordinado comum dentro do bando. Comum entre aspas, né? Porque além de todo mundo achar ele estranho, ele fez as 3 cicatrizes no rosto do Shanks. E o Shanks naquela época já não era tão fraco, não é mesmo? Bom, se passou um tempo e então ele finalmente encontrou a fruta. Só que a fruta não estava com ele, né? Tava com o irmão dele, que era o Tite, que era, eu acho que o quarto comandante dos piratas do Barba Branca. Então, para ter a fruta, Barba Negra acabou matando seu irmão. E então ele acabou fugindo da tripulação do Barba Branca, já que todo mundo começou a caçar ele, né? Depois de fugir, ele formou sua tripulação, os Piratas do Barba Negra. Isso acabou chamando a atenção do Ace, que é um dos subordinados do Barba Branca, filho do Gold Roger, o rei dos piratas, e irmão do Luffy, ou seja, ele era bem importante. O Ace então acaba encontrando o Barba Negra, e depois de um combate épico, o Barba Negra acaba ganhando e vendendo o Ace para o governo mundial em troca de se tornar um Shichibukai. O Ace então é preso em Pell Down e depois levado para ser executado, igual foi seu pai, porque, bem, ele é o filho do rei dos piratas, né? Então meio que ia ser meio lógico, né? Ele ser executado igual foi o pai dele, né?
E isso acaba gerando o arco de Impel Down, que é quando o Luffy invade Impel Down, que é a maior prisão do mundo, para tentar resgatar o Ace. E daí, depois que o Ace é levado para a execução, o Luffy vai para lá e daí começa o arco de Marineford, né? Que são dois arcos gigantescos, esse de Impel Down e de Marineford. E nesse meio tempo o Barba Negra entrou em Impel Down e desceu até o nível 6 da prisão, que é onde estão os criminosos mais perigosos dela, né? Então, depois de eles ter tudo saído na mão e os mais fortes terem sobrado, o Barba Negra colocou os que sobraram na tripulação dele e então eles partiram para Marineford. E o pau tava comendo em Marineford, brotou um monte de gente ali, o Shanks apareceu no finalzinho de Marineford, tava o Barba Branca lá brigando com todo mundo, o Luffy apareceu lá para resgatar o Ace também, assim como o Barba Branca, então o pau tava comendo lá. E depois do Ace acabar sendo morto pelo Almirante Akainu e o Barba Branca tá só o pó, né? O Barba Negra aparece em Marineford. E quando ele apareceu lá não fazia nem sentido, já que os prisioneiros de Impel Down ele já tinha conseguido. Então não fazia sentido ele estar ali no meio da guerra. Mas então é revelado que ele está ali para roubar a fruta do Barba Branca. Até hoje ninguém sabe como ele fez isso, mas ele estava ali para roubar. Então ele acaba matando, ou na verdade não matando, acaba dando o golpe final no Barba Branca. O Barba Branca, então, antes de morrer, fala que o Barba Negra não é o homem que o Roger estava esperando para se tornar o próximo rei dos piratas. Então, nessa hora, vimos que o Barba Negra não quer só se tornar o rei dos piratas. Se tornar o rei dos piratas é apenas um dos passos para que ele se torne o rei do mundo. Ou seja, aquela frase que ele disse no começo da obra vem fazer total sentido aqui, porque ele não quer apenas ser o rei dos piratas, ele quer se tornar o rei do mundo. Ou seja, o seu sonho não tem fim. Barba Branca então acaba dizendo suas últimas palavras: One Piece é real, e depois morre de pé. Então é cobrido por um pano preto pelos piratas do Barba Negra. Então Barba Negra entra debaixo do pano e sei lá o que ele fez lá. Ele acaba saindo com os poderes de seu pai, os poderes da Gura Gura no Mi, a fruta do terremoto. Depois da guerra ter acabado, ele acaba entrando numa guerra com os piratas do Barba Branca, ou os remanescentes dele, né? E depois dessa guerra, ele se torna o Yonko, no lugar do Barba Branca. Depois disso, só vimos ele algumas vezes, quando ele lutou contra o Lau e pegou os seus poneglyph, né, aquele papel lá, a cópia, né, dos poneglyph. E agora, provavelmente, ele está se preparando para ir atrás do último poneglyph que falta e ir atrás do One Piece e depois se tornar o rei do mundo. Bem, é por isso que eu considero o Barba Negra o maior sonhador de todos, já que é uma ambição do caralho, né? Porque no começo de tudo ele era um Zé Ninguém, né? Era um zero à esquerda e, tipo, em um piscar de olhos, assim, ele se tornou um Yonko, né? Então, tipo, é uma evolução gigantesca, né? E agora ele é um dos candidatos mais próximos para pegar o One Piece. Então ele tá muito forte e provavelmente vai ser o vilão final da obra que o Luffy vai ter que enfrentar. Então eu acho ele com a ambição e o sonho os maiores que tem na obra. Bem, eu quero fazer mais vídeos de One Piece, né? Quero falar de outros personagens. A história provavelmente eu não vou falar porque eu acho que já tá todo mundo cansado de ouvir a história. Mas, por exemplo, personagens assim eu quero falar como do Flamingo, Katakuri, assim. Até o Crocodile eu quero falar um pouco, né? Mas isso a gente vai vendo com o tempo. Então, eu também tinha comprado um fone para melhorar o áudio, mas infelizmente o fone veio com defeito, então eu vou ver se eu arrumo outro fone, né? Pra ver se eu consigo melhorar esse áudio aí, que eu já tô falando faz tempo que eu tô devendo um áudio aí melhor. Mas eu prometo
porque uma hora vai. Uma hora eu consigo arrumar um áudio bom aí. Então, se vocês gostaram, deixa o like, se inscrevam, deixa um comentário aí para ajudar o canal. E provavelmente o próximo vídeo eu quero fazer de algum jogo. Quero falar de algum jogo. Ou eu posso começar a falar de personagens. Ou falar de outra obra, como por exemplo Hunter x Hunter, né? Que é uma obra que eu quero falar muito nesse canal. Mas eu ainda vou ver o que eu faço. Mas então, obrigado aí pelo apoio que vocês estão dando. Fiquem com Deus e até outro dia.